Então vamos continuar falando da geração de energia metabólica com a utilização dos carboidratos. Bom, vamos relembrar um pouco, vamos fazer uma pequena revisão do que já foi falado. Essa aqui é a nossa célula, essa aqui é a nossa mitocôndria. A mitocôndria, que é aquela organela responsável pela respiração celular. Bom, a glicose é uma molécula de monossacarídeo, uma unidade, uma hexose, C6H12O6. Essa molécula foi obtida na alimentação e ela precisa passar para dentro da célula. Ela só consegue passar para dentro da célula por causa de um transportador da membrana chamado de GLUT, tá? O GLUT, ele vai permitir a passagem dessa glicose para dentro. É um transporte passivo. Dessa forma, é necessário que a concentração externa de glicose seja maior do que a interna. É uma difusão facilitada. O GLUT, então, é uma proteína da membrana da célula que facilita a passagem da glicose. Bom, a glicose ela tem bastante energia em seu interior. Cada 1 mol de glicose degradado gera cerca de 2.870 quilojoules por mol de glicose, Então é uma energia bastante expressiva. Como essa energia, a célula precisa dessa energia, mas ela não pode quebrar a glicose instantaneamente, ela tem que quebrar em várias etapas. Então essa glicose que entrou aqui, para que ela não escape da célula, caso a concentração externa se reduza e a interna fique maior, senão a glicose poderia escapar por esse transportador. A glicose ela vai ser fosforilada e ela vai virar a glicose 6-fosfato. Então, a glicose vai passar por ela entra numa via metabólica chamada de via glicolítica, tá? Então, a glicose vai se transformar em glicose glicose 6-fosfato. Essa, na verdade, é a primeira etapa da via glicolítica. Isso gasta uma molécula de ATP, um ATP é usado aqui, e aí a via glicolítica se estende por 10 etapas sucessivas, até no final liberar uma molécula chamada de piruvato. Na verdade, 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de piruvato. A glicose tem 6 carbonos e o piruvato tem 3 carbonos.
Ok? Então, olha bem, vamos entender isso melhor. Então, na primeira etapa, temos o gasto de 1 ATP. Na terceira etapa, temos mais um gasto de ATP. Então, gasta-se 2 ATPs durante o processo. Porém, lá na sexta etapa, é liberado uma molécula de NADH. Na verdade, uma não, duas, porque na verdade há um momento da via glicolítica, então nós estamos relembrando a via glicolítica. Então toda essa é a via glicolítica. Durante toda a via glicolítica vão acontecendo eventos importantes. Então, nesse momento aqui, exatamente nesse momento, na quinta etapa, a molécula de 6 carbonos, que é a frutose 1,6-bifosfato, é fragmentada nesse momento aqui, ó, em 5. Uma molécula de 6 é fragmentada em 2 moléculas de 3. Então, aqui em 5, teremos a fragmentação da molécula em uma molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3. Aqui nós vamos encontrar o gliceraldeído. Aqui a gente tem o gliceraldeído. Gliceraldeído 3-fosfato. E na fase 6, a liberação de 2, né, porque são dois gliceraldeídos. Então, 2 NADs são liberados. Esses NADs trazem hidrogênios energizados aqui. E na fase 7, e já na fase 10, que é onde vai se formar o piruvato, nós vamos ter a liberação de 2 ATPs aqui e aqui também mais 2 ATPs. Bom, esses 2 ATPs iniciais são utilizados para pagar esses 2 gastos anteriormente. Então, o que temos de rendimento energético da via glicolítica? Nós temos aqui 2 ATPs e temos 2 NADH. Porém, esses NADHs, eles só podem ser considerados como rendimento energético se eles entrarem na mitocôndria. Eles precisam entrar na mitocôndria. Eles precisam passar para a mitocôndria. Se eles passarem para a mitocôndria, lá dentro, vamos ter a transferência dessa energia para 6 ATPs. Provenientes desses 2 NADH. E esses NADs serão recuperados, eles voltam,
sem o hidrogênio e aí eles podem ser reutilizados. Isso é muito importante para que a cadeia se mantenha constante, que a via não seja interrompida. Bom, mas a nossa trajetória agora é entender o que acontece dentro da mitocôndria. Então, olha bem, o piruvato, ele agora precisa entrar na mitocôndria e ele vai passar para dentro da mitocôndria. E agora as vias metabólicas continuam dentro da mitocôndria, só que agora haverá a necessidade de oxigênio. As vias metabólicas glicolíticas independem de oxigênio. E essa via depende de oxigênio. Ok? Então, dois processos vão acontecer dentro da mitocôndria. Um deles, número 1, acontece na matriz mitocondrial, tá? Na matriz, e nós vamos chamar esse processo de ciclo de Krebs. Acontece na matriz mitocondrial. E o segundo evento vai acontecer nas cristas mitocondriais. O segundo evento vai ser chamado de cadeia de transferência. De elétrons ou simplesmente cadeia respiratória. Ok? Então, cadeia de transferência de elétrons ou cadeia respiratória. Então, é o que vamos ver nas próximas aulas.